Como é que foi o primeiro plantão no 73? O senhor lembra? Não tem como, não tem como esquecer, Mas né? não tem como esquecer. Não, Primeiro noturno? Já cheguei... Diurno ou noturno? Não, primeiro foi diurno. Já comecei com flagrante lá. Quem conhece, até hoje, é uma área que tem bastante incidência de tráfico de drogas, infelizmente. Ele tem a Jova Não 1, mudou Jardim nada, né? Felicidade, Piorou, né? 1 e 2, Antonello da Messina. Quem conhece a área sabe que é uma área pesada com relação à droga e crime patrimonial também. E na época era uma época também que o pessoal pelo menos tinha palavra lá. Eles prometiam e cumpriam. O que quer dizer? O cara fazia ameaça, à noite virava homicídio. Porque era área de invasão. Sim. Então o cara chegava, ia para trabalhar, quando ele chegava à noite, tinha um cara dentro da casa dele, às vezes do barraco. Não era nenhuma casa, tomava. Aí o cara ia na delegacia e fazia o BO de ameaça e depois acabava virando homicídio. Então a gente tinha muito cuidado de apurar cada ameaça que tinha, porque lá o pessoal tinha um alto... Era uma época que você tinha 40, 50 Entendi. Homicídios por fim de semana. Era um negócio doido, né, que a gente tinha. Eu lembro muito dessa época. E era terrível. E aí, o meu primeiro flagrante começou com esse... Meu plantão começou com flagrante super zicado, que era um roubo a condomínio. O único condomínio que tinha lá tinha 35 partes. Era um flagrante que eu estava terminando ele. Eu comecei de dia, eu estava terminando ele. Que presente, hein, doutor? Dentro do estacionamento do prédio, tinha um cara que estava escondido. A Polícia Militar fez uma varredura no prédio, não achou ninguém. Aí, no finalzinho da noite, término do plantão, uma moradora foi no prédio, na garagem, e viu um cara se movimentando. O cara se escondeu num Fiat Palio. Era um carro hatch. Assim, não era nem sedã. E o cara se escondeu lá e eles fizeram uma nova varredura, cataram mais um vagabundo, né? E aí aí eu continuei no flagrante. Acho que foi um dos maiores flagrantes que eu fiz, para esquentar, né? O warm-up. Aí depois eu falei, agora eu não posso ir para lugar mais movimentado. Não dá para ir lugar mais longe dentro da capital, porque eu estou na fronteira com Guarulhos. E não dá para trabalhar mais que isso. E aí foi uma escola. Aí eu trabalhei em todos os distritos da Norte, fiquei quase 10 anos, aí até ir pro GOI. E que ano que o senhor chegou no GOI? Eu cheguei por uma infelicidade, no momento de infelicidade do GOI, que foi o falecimento do Dr. Luciano. Dr. Luciano. Então, quando houve... 2001. 2000. Ele foi meu piloto do carro. 2000. Pessoa excepcional. Inclusive, a dona Silvia, a esposa dele, faleceu recentemente. Desculpa, a mãe dele faleceu recentemente. E o que acontece? Quando ele faleceu, o Dr. Marcelo Jacobucci era o piloto 40, e aí o Dr. Marcelo assumiu a assistência, o Dr. Sérgio Guarda assumiu também, saudoso Sérgio Guarda. Nossa, nem falando, fala. E aí eu recebi o convite do Dr. Gerson Carvalho, que era o diretor à época, para assumir... Sensacional. Sim. Um dos melhores diretores que o DECAP teve na vida. E um cara humano, né? Demais. Policial, um cara humano, um cara excepcional. Respeitador de todas as carreiras. É verdade. Ele é um cara que... Referência. Muito. Referência. É um cara que, olha, sem palavras. Eu sou suspeito para falar. O diretor descer de lá de cima para ir tomar um café numa padaria, ver uma viatura de policiais que ele nem conhece, que era do GOI. Aí, e aí, vamos tomar um café lá comigo? E a gente ir lá tomar um café, ele contar as histórias dele, contar as coisas dele e tal, e a gente contando como é que tava o dia. Isso aí não tem dinheiro trabalhar que pague. com o Dr. Gerson Carvalho é uma escola que a gente leva para a vida toda. É verdade. Até hoje eu tenho ele como uma grande referência e muita gratidão. A gente tem que respeitar as referências, né? Os ícones da polícia, né? E esse é um deles. Não tem nem o que falar. A gente teve aqui um cara que eu acho que foi realmente... Se a gente tivesse que, às vezes, de levantar uma bandeira de um cara que fez muito pela Polícia Civil, e por incrível que pareça, o único podcast que ele teve em todo momento da vida dele foi conosco, que foi o Matsu. Puta, uma referência também, né? A gente até convida as pessoas a assistirem essa entrevista, procurar os caras Matsu. Procura aí no Diário de Polícia. Que é sensacional. Para nós foi uma honra, né, doutor? Aliás, doutor Ronaldo Sayeg aqui, ó. Boa noite, amigos. Cobre Tobias. Satisfação novamente. Doutor Clemente, mais que um amigo, um parceiro. Bioto disse que conhece o senhor desde a época que o senhor era investigador, ali na Delegacia de Estelionato, em 1993. E por incrível que pareça, hoje quem está no estelionato também é um operacional, que é o Dr. Guerra. Também está lá. Guerra, com o Aldir. O Aldirzinho, chefe da segunda, que realmente é a Delegacia de Estelionato. Você vê como as pessoas que vieram do operacional, hoje nós temos o diretor do DEIC, que foi operacional. Nós temos o Dr. Dian, delegado geral, que foi operacional. Nós temos nosso subsecretário, que é o Dr. Nico, que foi operacional. O senhor...
Faz uma Por quê, analogia. né? Por que isso será, doutor? Por que será que os operacionais, eles se sobressaem e às vezes acabam pegando cargos assim? O senhor, sabe? Pô, o doutor Toninho, que, sabe, teve vários cargos também, tá lá na Cadepol. A gente vê que tem o doutor Emílio, que foi do Garra. Foi do Garra, foi diretor do DEI, que tá... O doutor Olim, que virou deputado. Doutor Olim, que virou deputado. Era operacional, e o operacional, doutor Olim. Não, e a gente vê A até viatura os dele não próprios ficava chefes. suja. Viatura dele não ficava suja. Alguns chefes que hoje estão nos lugares, como os investigadores-chefes, também passaram pelos operacionais. O que o senhor Cobrar, atribui? Assim, eu não consigo explicar, mas eu posso descrever como uma conjuntura muito feliz. Eu me lembro que eu era piloto piloto do GOI e no outro lado o Alexandre Constante era piloto. Nossa, 20. Outro. E na época a gente tinha o Garra. No Garra nós tínhamos como piloto Dr. Nico, piloto do Garra. Foi contemporâneo, de rodar na mesma noite, né? Sim. O Dr. Mesler, Dr. Olim era piloto do Garra, Dr. Laranjeira. Nossa, e teve alguns turnover, teve algumas trocas. Mas eu cheguei a trabalhar com esses profissionais que você falou aí, que hoje estão todos em ascendência. Ô, doutor Arthur, nós fomos... O nosso Voyage, eu lembro muito dos patrimônios, dos prefixos ainda, né? Nosso Voyage era o Bravo Golf India 4448. E eu lembro que a gente trabalhava nas extorsões e, na época, as extorsões, como eu disse, a gente aprendeu a expertise do sequestro para o crime de extorsão e a gente tinha uma vantagem, porque no sequestro você nem sempre vai poder ir para a operação pagamento porque você tem uma vítima em cativeiro e você vai ter que ponderar o risco-benefício de uma intervenção no pagamento ou no orelhão. Mas na extorsão você não tem a vida, você tem só a pegada, né? Então a gente ia sempre, tentava na pedida e a gente tentava cercar os orelhões. Se eu falo hoje para minha filha orelhão, ela nem sabe onde tem, ninguém sabe onde tem. Às vezes não sabe nem o que é. E os TPs, então o que a gente fazia? A vítima se instalava, e hoje a gente pode falar, porque esse modus operandi não é mais usado, né? A gente instalava um BINA na casa da vítima, era o AB. Então era o BINA, B identificar A, né? Então você colocava o BINA e a gente tinha que ficar ligando os orelhões. A Telesp celular não dava relação para nós. E eu me lembro, por que eu estou contando essa história? Porque tinha um maledito que ele começou a fazer extorsão em atacado. Então o que ele fazia? Ele ficava na porta do motel e ele ficava tirando foto dos caras saindo do motel. Aí ele tirava a foto e aí ele mandava uma carta pro cara e falava, vou revelar para sua mulher, vou fazer uma extorsão. Ele fazia isso no atacado. Então se o cara tava com a esposa, o cara ignorava. Se o cara tava com a namorada e era solteiro, ele ignorava. Mas se o cara era casado e tinha culpa no cartório, ele se preocupava. O cara pagava um dinheiro, o cara marcava num KMX da Raposo e ele marcava sempre nos KMs pares. A gente tentou uma operação pagamento, o cara deu volta na passarela, não pegamos o cara. Só que a gente tinha que monitorar os orelhões. O cara falava desde o orelhão lá de Interlagos até lá no final da Leste, na Gabriela Mistral, no Viadutos Nordestinos. Vocês não imaginam o tanto de orelhão que tinha na Marginal. Só eu e o doutor Arthur sabemos por quê. Porque você tinha que atravessar a expressa. Então tinha muito orelhão. Aí você tinha que ir no orelhão, ligar para a casa da vítima e monitorar. Ó, em frente e tal, em frente e tal. Entendi. E aí você tinha que fazer todos os orelhões. E era uma coisa maluca. Então a gente fez, acho que mais de 120 orelhões, demorou um dia de trabalho, quase foram atropeladas 2 vezes. Então hoje, quando a gente tem um delegado geral com essa envergadura, que tem essa experiência de rua, é diferente. Porque quem sabe fazer, sabe mandar.